Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyamurupam Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Bancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mam Kripanidhe Swapriya Charana Kinkarim Kuru Taptakang Chana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Deviyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtotara Satasya Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e a todo o Shri Upano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharyas, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Segredos do Bhagavatam. Bom, terminamos então a aula de ontem falando sobre os aspectos de Bhava e como na linha de Chaitanya Mahaprabhu nós queremos nos tornar tadátmicas, ou seja, nos tornarmos como se fosse uma barra de ferro colocada no fogo, cujas qualidades são transferidas para o ferro, e o ferro assim então passa a ter a capacidade de queimar. E você já não diferencia mais, né, o que é o fogo e o que é o ferro. Você simplesmente vê uma barra incandescente, né, vermelha, e você não diferencia mais o que é fogo e o que é ferro. Eles se tornaram praticamente um. Só que a natureza do ferro é dura e fria. E o fogo é o quê? Ele é quente e maleável, né, extremamente maleável. Você não consegue pegar o fogo, basicamente. Então, o ferro se torna quente e maleável por associação com o fogo. Então, da mesma forma, nós queremos esse bhava das manjaris, especialmente de Rupa Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari. Queremos fazer o nosso coração ficar com o coração de Radharani. E só as manjaris têm essa capacidade, porque as manjaris, elas são uma manifestação das qualidades físicas de Radharani e também dos sentimentos dela. É diferente das gopis, de modo geral, das sakis, que são kaya-viurras, que também são, de certa forma, elas são como duplicações ou reproduções de diferentes, né, tipos de humores também de Srimati Radharani. Só que as manjaris, elas têm uma diferença. Elas são partes específicas de Radharani. Elas são a personificação de partes específicas de Radharani. Por exemplo, Rupa Manjari. Ela é a
a personificação da beleza de Radharani. Rati Manjari, ela é a personificação do amor que Radha tem por Krishna. Tá? E assim por diante. Tá? Então, as Manjaris, elas têm essa posição de serem as servas pessoais de Radharani. Enquanto que as outras gopis, elas têm muitas vezes uma posição de rivalidade com Radharani. Então, por mais que elas tenham vindo de Radharani, a função delas não é servir Radharani ou refletir o coração de Radharani, mas sim criar, né, uma situação para que Krishna possa desfrutar. Já as Manjaris não irão desfrutar com Krishna jamais. Tá? Pelo menos elas não têm esse desejo. O que pode ocorrer algumas vezes é que Radharani pode enviar uma dessas Manjaris para estar com Krishna, mas para satisfazer a Krishna. As Manjaris não terão a inclinação de querer se relacionar com Krishna, o que as gopis, como Sakis, já têm. As Sakis já têm. Manjaris também são gopis, óbvio, mas a gente diz de modo geral assim. Tá? Então, muito bem. Daí falamos que Bhava surge quando há a combinação da potência Hladini e da potência Samvit, que são dois aspectos, né, das potências de Krishna, de Swarupa Shakti. Tá? E aí ela se manifesta. Isso tudo sobre a plataforma de Sandhini. No caso, é a própria alma do praticante. Né? Então, quando ele, nesse estágio maduro, então, de Bhava, o que acontece? Surge o que a gente chama de Swarupa Siddhi. Swarupa Siddhi seria o quê? A perfeição do reconhecimento, né, da sua própria identidade de alma. E quando a alma ela desperta. A alma desperta e passa automaticamente a participar dos passatempos de Krishna, tá, eternamente. Quando ele entra em Swarupa Siddhi, daí ele já não cai mais, o devoto. Ele já simplesmente está pronto para nascer do ventre de uma gopi, né? E ele vai nascer do ventre de uma gopi em Vrindavana, vai passar por todo aquele ritual que a gente descreveu na última aula. Tá? E aí, quando ele nasce, né, aí ele vai alcançar Vastu Siddhi, que é a etapa seguinte. O Vastu Siddhi é quando o corpo dele, no caso, ou dela, da Gopi, já não é mais diferente da alma em si. Né? Aí ela é levada, né, para Goloka Vrindavana com Krishna. E pronto, termina, né, todo o processo aqui no mundo material. Então, Srila Gurudeva diz: você terá que continuar a sua prática em Vrindavana, que está manifesta neste mundo material, né, ao alcançar esse estágio de Swarupa Siddhi. Porque este corpo material ele não pode, ele não é capaz de receber a carga energética, vamos dizer assim, de prema. Prema não consegue se manifestar plenamente em um corpo material. Então, enquanto o praticante ele apenas acessa a alma dele internamente, ele permanece com o corpo material. Então, o prema não pode se manifestar. O prema só vai se manifestar em Vastu Siddhi, quando o corpo material e a alma já são a mesma coisa. Se prema entrasse num corpo material, esse corpo seria destruído completamente. Ele explodiria, basicamente. Tá? Esse corpo material não aguenta a potência de prema. Que exemplo nós temos disso? Quando o Chaitanya Mahaprabhu estava lá em Jagannatha Puri, por exemplo, lá no Gambhira, no seu quarto, e manifestava vários sintomas estáticos. Para vocês terem uma ideia, o corpo de Mahaprabhu não é material, é um corpo transcendental. E ele está manifestando o estágio de prema, obviamente. Ele é o próprio Krishna combinado com Radharani. Ainda assim,
Aquele corpo dele que ele aceitou, que era um corpo que passava pelas transformações materiais, ou seja, ele cresceu de bebê, né, para jovem, etc., ele ficava completamente disforme quando era afetado pelos efeitos da manifestação desse prema. Então, o corpo dele se alongava muito, às vezes 7 metros de comprimento, às vezes o oposto, o corpo o corpo encolhia como se fosse uma tartaruga, né? Os membros e a cabeça todos entravam dentro do tronco. Muitas vezes ele ficava disforme e perdia os sentidos, obviamente. Tá? Às vezes sangue saía pelos poros de Mahaprabhu, do corpo dele todo. Tá? Ou seja, é algo extremamente assim, violento no bom sentido. É pesado. Então, se isso acontece com Mahaprabhu, imagina com uma pessoa normal, né, com um corpo que fosse material. Então, só pode a pessoa que diz que já alcançou prema, ela está com certeza enganando, porque ela não pode ter um corpo material e ter prema ao mesmo tempo. E esse corpo material, né, ele não vai ser capaz de tolerar a presença de prema. Porque esse prema, Gurudeva diz, ele é Shuddha Sattva, ele é puramente transcendental. Embora possam haver muitas razões para este prema partir ou ir embora, ele não faz isso. Isto significa que o verdadeiro amor não se quebra, mesmo quando existem causas contrárias a ele. Ao invés de quebrar, ele se torna cada vez mais renovado e fresco, né? Isso é prema. Não é como a luxúria deste mundo material, que após 1 ou 2 dias, né, o homem e a mulher se casam e depois já se divorciam. Nós dizemos ter amizade por alguém, né, melhores amigos, mas se acontece alguma coisa, essa amizade pode ser quebrada, e bons amigos podem se tornar inimigos. Eu conheço muitas pessoas que eram bons amigos e após qualquer problema se tornaram inimigos. Isso não é amor. Isso não é amor de verdade. Quando esse amor puro toca o nosso coração e se densifica, ou seja, vai ficando cada vez mais condensado, então o nosso coração derrete, lágrimas começam a cair dos olhos e vários sintomas, conhecidos como Ashtasattwika Bhava, que são as 8 transformações estáticas, se manifestam no corpo. Então, aí podemos chamar esse estágio de Sneha. Sneha se torna muito condensado, até que finalmente ela se torna Pranaya. Você sabe o que é Pranaya? É quando o amante e o amado se tornam um, quando não há qualquer grau de vergonha, né, ou timidez. Não há diferença no pensar dos dois. Quando uma pessoa vai ao banheiro, ela pode ver a si mesma nua no espelho. E, com certeza, não há nenhuma vergonha nisso. Você não sente vergonha de ver a si mesmo nu no espelho. Da mesma forma, Pranaya é quando o amante e o amado são como a mesma pessoa. E, obviamente, não há qualquer tipo de restrição ou impedimento. Eles não pensam, por exemplo, essa é a minha forma e aquele é o meu reflexo. Não.
Quem está em pranaya pensa, eu sou o reflexo do meu amado. Ambos, amante e amado, pensam assim. Você não pode imaginar o que isso seja, mas você pode ouvir sobre isso. Um exemplo que eu posso dar é quando Radha e Krishna estão juntos, olhando, por exemplo, no rosto um do outro, olhando nos olhos um do outro. Por um segundo que seja, que eles parem para olhar nos olhos um do outro, automaticamente eles veem o próprio reflexo refletido nos olhos um do outro. Ou seja, Krishna, quando olha nos olhos de Radha e vê a si mesmo refletido, ele pensa, eu sou Radha, olhando para Krishna. E da mesma forma, Radha, quando vê o próprio reflexo nos olhos de Krishna, ela pensa, eu sou Krishna, olhando para Radha. Isso é pranaya, isso é sentir-se um com o seu amado. É quando já não há diferença. Você praticamente já não vê o teu corpo como o seu, você vê o corpo do outro como o seu. Você vê a presença do outro como sendo você. É algo extremamente profundo, extremamente profundo. Aqui no mundo material isso cabe apenas na poesia, mas ninguém tem de fato essa realização, essa compreensão. Tá? Não adianta dizer que tem, porque Gurudeva já disse que não tem. Então isso pode ser apenas uma sensação poética, uma imaginação, mas de fato essa experiência não existe no mundo material. Tá? Você pode ouvir em música, pode ler em poesia, mas é tudo mental, exercício mental. Tá? Ninguém tem esse tipo de experiência de fato aqui no mundo material, porque no mundo material nós temos o ahankara, que é o falso ego. Você não perde o seu ahankara. Não tem como você ter uma experiência profunda a esse nível enquanto você tiver ahankara, falso ego, enfim, um coração completamente impuro. Né? Então, antes que alguém venha e diga que já teve essa experiência, você precisa entender quem pode ter essa experiência. Não é só quem diz que teve ou só quem quer ter. É quem pode ter esse tipo de experiência. Ele não precisa ir muito longe. Você vai encontrar, às vezes, devotos que dizem que já tiveram essa experiência ou que vivem nesse estado. Tem vários enganadores por aí. Que é nesse momento que você vai se lembrar das escrituras e da referência de quem pode realmente ter esse tipo de comportamento ou de sintomas estáticos. E aí você vai analisar por completo o dia a dia daquela pessoa, a vida dela, e você vai perceber que ela está cheia de desejos materiais, está cheio de limitações. Tá? Então não é o que ela fala, é o que ela vive, é o que ela é. Na Índia, por incrível que pareça, o povo ele é tão humilde, o povo foi privado de educação ao longo de tantos séculos, que o povo ele crê mais no que ele ouve do que no que ele de fato está vendo. Então, se um pseudo-guru, um falso guru, tenta enganar alguém falando coisas bonitas ou falando que ele está num estado muito elevado de consciência, as pessoas tendem a acreditar nisso. E elas não conseguem observar o comportamento dele e tirar conclusões contrárias àquilo que ele disse. Tá? Claro que não acontece só na Índia, mas aqui como na Índia é muito mais comum essa cultura do guru, tá? Muita gente tira proveito disso. Mas aqui no Brasil nós temos também vários casos, enfim, em todas as partes do mundo nós temos, Não quero citar nomes, mas recentemente tivemos também aí um guru brasileiro famoso, um baba, que se dizia iluminado, uma série de coisas. E aí acabou sendo exposto pelas suas seguidoras por assédio sexual, por relação sexual, enfim, uma série de coisas. Tá? Então, infelizmente, há muitas pessoas que precisam ser enganadas. Eu não vou nem dizer que elas querem ser, que elas ou que elas não conseguem entender.
Porque elas precisam ser enganadas. Porque aquilo faz parte do karma delas. Então elas precisam ser enganadas, elas precisam passar por isso. Então dessa maneira, com o respaldo das escrituras sagradas e dos mestres, nós podemos fazer o julgamento correto. E por mais simpático que possa ser esse guru, ou essa guru também, tem mulheres também nessa história, você não vai se deixar levar ou seduzir, no bom sentido, por aquelas palavras ou por aquela imagem que ele possa tentar passar, porque você já sabe que, na verdade, aquilo é uma ilusão. Agora, hoje em dia, quem lê? Né? Hoje em dia não, digo de modo geral. Né? Isso aí é um mal do ser humano. O ser humano não lê. A grande maior parte das pessoas não lê. Tá? E aí elas não conseguem, de fato, elas não estudam apropriadamente. Elas se levam por emoções. Elas acham que a medida do mundo é a emoção dela. Elas acham que ela tem o direito de se relacionar com o mundo baseado na emoção dela. Isso a gente chama de tolice. Eu tinha um amigo na faculdade que ele costumava dizer, na faculdade não, no colégio, nos idos do Colégio Pedro II, lá no Maitá, onde eu estudei o meu ensino médio. Ele era um intelectual ele ficava em casa o dia inteiro, tipo um nerd, né? A gente chama. Ficava em casa o dia inteiro, não saía e lia, simplesmente lia. Ele fez isso a infância dele inteira, a juventude dele inteira, e eu vinha conhecê-lo já no ensino médio, porque eu fiz meu ensino fundamental numa outra escola, no Colégio Rio de Janeiro, na Gávea, né? Que era uma escola particular, e depois eu fui para essa escola pública, que é o Colégio Pedro II, Colégio Federal. Mas enfim, não vem ao caso isso aí. Mas o fato é que esse meu amigo ele dizia assim, o segredo da minha sabedoria é a ignorância de vocês. Ou seja, você tem o sábio de verdade, mas você tem aquele que se aproveita da ignorância alheia para se passar por sábio. E esses gurus, eles sabem disso. Eles sabem que as pessoas são ignorantes, que elas são tolas, e eles vão procurar se aproveitar disso. Tá? Aqui eu vou confessar uma coisa para vocês, compartilhar com vocês uma coisa que eu acho importante, porque eu procuro zelar por essa integridade e principalmente ter responsabilidade com a vida das pessoas que eu venho, de certa forma, influenciando e muitas vezes até auxiliando. Muita gente pede para receber iniciação de mim. Muita gente tenta me colocar na posição de guru, mas eu veementemente nego essas afirmações ou essas propostas dessas pessoas, porque eu tenho plena consciência de que elas não sabem encontrar um guru de verdade, elas não sabem ver quem é um guru de verdade e acabam se levando por emoções. E aí, o que eu faço? Qual é a minha obrigação? Qual é a minha função? A minha função é primeiro explicar quem é um guru de verdade, quem é um guru autêntico, uma pessoa que realmente possa te ajudar espiritualmente. E depois, segundo, dizer, obviamente, que eu não sou essa pessoa. Eu tenho plena consciência dos meus limites, tenho plena consciência do meu estágio de evolução espiritual e não quero me expor a esse ridículo, eu vou dizer assim, de querer ser um mestre, né, ou de querer ser um guru oficialmente, quando eu não cumpro com nenhum dos requisitos para você ser um mestre. Então isso é o mínimo de bom senso que você espera de alguém que esteja seguindo o Vaishnavismo. É o mínimo de bom senso. Então, é claro que eu posso ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais, eu posso acompanhar, dar uma orientação, mas isso tem um limite. Isso tem um limite. E eu tenho clareza plena desse limite,
e procuro não alimentar ilusões nem expectativas no coração das pessoas, nem na mente das pessoas. Então, quando eu vejo que as pessoas estão se relacionando comigo de maneira um pouco mais fanática ou apegada, iludida, eu trato rapidamente de cortar isso e de trazê-la para a realidade, de fazer com que ela entenda que a forma dela se relacionar com o mundo não pode ser a emoção dela, e que ela precisa estudar, e que ela precisa aprender o que é o Vaishnavismo, quais são os estágios de evolução, quais são os níveis de Bhakti. E assim ela vai me reconhecer, né, naquele nível que eu de fato estou. Né? E isso é maravilhoso. A sensação de liberdade que você tem assumindo isso é indescritível. Indescritível. Tá? Então, quem quer que esteja ouvindo essa aula, com certeza pode estar certo de que eu não tenho e jamais terei a pretensão de querer ser guru. Ok? Bom, vamos então continuar aqui a nossa leitura aqui. Srila Gurudeva, então, estava explicando o que é pranaya, né? Quando o amante e o amado se tornam um, certo? Depois de pranaya, nós temos o estágio de mana. Pranaya, mana. É quando o amado pensa, se eu fizer man, se eu ficar em man, ou seja, aquele humor de ciúme, o amor enciumado, o meu amante, ele certamente virá para me pacificar. Se eu tiver um ataque de ciúmes e de ira, né, aquela ira enciumada que Srimati Radharani manifesta, Krishna virá para pacificá-la. Então, se ele não faz isso, então ele jamais será capaz de se reencontrar com ela. Então ele é obrigado a quebrar com aquela ira de Srimati Radharani. Tá? Então, após Man, nós temos Raga. Esses estágios aqui se encontram em Radharani, tá? Todos eles. Isso aqui não é comum a todas as almas. Tá? Após Man, nós temos Raga, que significa, e depois disso, Anuraga. Ou seja, que é esse apego e depois o apego profundo. E ambos são Nityanavina, ou seja, sempre frescos, sempre renovados. Quando, nesse momento, o amado vê Krishna, ou Krishna vê o seu amado, né, ou a sua amada, perdão, eles pensam que jamais se encontraram antes, e que aquele é o primeiro encontro deles. A amada pensa, eu nunca vi Krishna antes. Quem é aquela pessoa preta? E quando Anuraga alcança o nível mais elevado, então isso se torna Mahabhava. Isso está descrito no Bhaktirasamrita Sindhu. Então, muitas vezes, Radha e Krishna eles têm a sensação de que eles nunca se encontraram. Tamanho é a admiração que um tem pelo outro, que muitas vezes eles não acabam achando que aquela pessoa maravilhosa que eles estão vendo ali, né, eles não viram antes. Uma vez Radharani, ela havia visto uma foto de Krishna que Chitra pintou, né, num papel, numa tela. Depois ela havia ouvido falar sobre Krishna. E nessas duas ocasiões ela ficou extremamente apaixonada por aquela pessoa. E ela não sabia que era a mesma pessoa. Quando ela viu Krishna pessoalmente,
ela ficou também apaixonada por ele. E depois ela vira para Lalita e diz: Lalita, eu não sei o que está vendo comigo, eu não sou uma mulher casta, eu amo 3 pessoas ao mesmo tempo. Só que, como ela só tem amor por Krishna, é óbvio que ela não ama 3 pessoas, são 3 Krishnas, é o mesmo Krishna, na verdade. Só que na cabeça dela, porque ela se atrai por tudo que vem de Krishna, ela acha que ela está apaixonada por 3 pessoas. Tem um outro exemplo disso. Quando Radharani estava com Krishna em Nidhuvan, e ela tem um sonho, o famoso sonho que ela tem vendo Chaitanya Mahaprabhu. Ela vê aquela forma belíssima de Chaitanya Mahaprabhu caminhando sobre as margens do rio Ganges, cantando, né, os santos nomes. E ela disse que ela se sente muito atraída por aquele sannyasi. E depois, quando ela acorda, ela narra para Krishna o sonho dela. E ela diz: Krishna, isso é muito estranho, porque eu me sinto tão atraída por aquele sannyasi, mas eu não posso me sentir atraída por aquele sannyasi. Então, como isso é possível? Aí Krishna pega a joia que fica pendurada no pescoço dele, que é a Kaustubhamani, e aí ele mostra para ela o sonho se passando ali dentro daquela joia. E aí ele explica para ela, na verdade aquele sou eu. Ele não é ninguém diferente de mim mesmo. Então Radharani ela tem esses delírios, a gente pode dizer assim, nesse estágio de Anuraga. Depois vem Mahabhava. Apenas quando chegamos nesse estado, podemos realizar um pouco deste amor de Radharani e de Krishna e compreender quem Radha é e quem Krishna é. Ainda assim, eu estou dando apenas uma pequena indicação, como se fosse a sombra de uma indicação, na verdade, Gurudeva diz. Eu não sou uma pessoa autorrealizada, Gurudeva diz aqui com muita humildade, mas eu estou sempre pensando sobre isso. E agora eu estou te passando, tentando te transmitir uma breve ideia. O que é Mahabhava? Quando Radha e Krishna se encontram, eles se esquecem de si mesmos. Eles não sabem quem eles são e o que o outro é. Apenas existe o quê? Um amor estático. E este amor controla ambos. Krishna, ele não sabe que ele é Krishna e Radharani não sabe que ela é Radhika. Este amor de Mahabhava, ele é particular em Radharani. Muito mais do que em Krishna. Krishna é o objeto do amor, mas Radha é o reservatório deste amor. Ou seja, é ela que tem mais amor. Quem sente mais amor é Radharani. Então aqui Gurudeva cita alguns versos do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8.194. Eu não vou recitar porque é muito longo, eu só vou ler a tradução. Então diz o seguinte: antes de nos encontrarmos, havia um pequeno apego entre nós, que surgiu através da troca de olhares. E a partir dessa troca de olhares, esse apego começou a se desenvolver. Gradualmente, aumentou, se intensificou, e agora ele é ilimitado. Agora que este apego se tornou natural entre nós, não é devido ao fato de Krishna ser o desfrutador e nem de mim, Radharani diz, né, ser a desfrutadora. Este apego ele foi feito possível, né, por um encontro entre nós. Ou seja, não depende só de um ou de outro, mas ele depende do encontro.
essa troca, né, mútua, né, de atração é conhecida como Manobhava, ou o Cupido. A mente de Krishna e a minha mente se fundiram. Agora, durante o momento de separação, é muito difícil explicar como este amor pode sobreviver. Minha querida amiga, embora Krishna possa ter se esquecido de tudo o que nós fizemos, você pode compreender o que eu digo e, por favor, leve essa mensagem a ele. Mas durante o nosso primeiro encontro, não haviam mensageiros entre nós. Nem mesmo eu pedi a alguém para vê-lo. Na verdade, as 5 flechas do Cupido foram o nosso mediador, né, ou os nossos mediadores. Agora, durante essa separação, essa atração está aumentando em um outro tipo de estado de êxtase. Minha querida amiga, por favor, seja uma mensageira em meu nome. Por quê? Se alguém está apaixonado por uma pessoa belíssima, essas são as consequências. Então aqui, enfim, é um verso que foi citado, tem todo um contexto, mas aqui dá para a gente ter uma ideia de como Radharani tem esse apego profundo por Krishna e como é, né, todo esse estado de consciência de Srimati Radharani afetada por esse amor. Então, agora Srila Gurudeva diz, agora ele cita, né, então, entre aspas, não havia nenhum mensageiro para levar a mensagem do nosso amor. Apenas os nossos olhos foram este veículo. Né? Então, a Rasaraja Mahabhava mais elevada se manifesta neste momento. Isso foi descrito no Chaitanya Charitamrita. Gopi Prema, portanto, não é algo simples de você alcançar. Não é como você ir comprar uma rasagula nas lojas de Calcutá ou Delhi. Muitas pessoas aqui no Ocidente também sabem fazer rasagulas, mas elas não são como as rasagulas de Vrindavana ou de Calcutá, que são como uma esponja saturada de uma calda doce e com um perfume muito doce. Então Gurudeva diz, agora venha comigo para Vrindavana. Agora, pensando sobre tudo isso, venha para Vrindavana. Deixando, né, abandonando o seu corpo mortal ali, deixando para trás todos os tipos de mal-humores, problemas e tudo mais. Venha comigo. Vamos para Vrindavana. E assim você poderá compreender alguma coisa. Procure não se lembrar de nada mundano. Krishna foi pastorear as vacas e as gopis estavam dizendo. Aí ele cita um verso do Bhagavatam 10.21.7. Aksham vatam phalam vidam na param vidamaha sakya pashum anuviveshayator vayasei vaktram vrajesha sutayor anavenu justam yeirva nipitam anurakta kataksha moksham. As gopis disseram, ó amigas, aqueles olhos que viram a bela face dos filhos de Nanda Maharaja, que no caso se referem a Baladeva e Krishna, são certamente muito afortunados. Enquanto esses dois filhos entram na floresta, cercados pelos seus amigos, conduzindo as suas vacas diante deles, eles seguram as suas flautas próximas dos seus lábios e
lançam os seus olhares sobre os residentes de Vrindavana, os habitantes de Vrindavana. Para aqueles que têm esses olhos, nós pensamos, não há melhor objeto de visão. Era então Vasanta Ritu, ou seja, a estação da primavera. Mas em Vrindavana, as flores de todas as estações desabrochavam. Né? O rio Yamuna estava fluindo muito doce, fazendo sons como kala 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 kala. Várias flores de lótus estavam também desabrochando e a sua fragrância atraía os abelhões que viviam cantando Radhe, 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 Radhe. Todos os abelhões estavam loucos. Krishna, então, levou centenas de milhares de vacas para pastar. E seus amigos também o acompanharam, com as centenas de milhares de vacas. Eles brincaram, pularam, e todos estavam sempre chamando Krishna, Krishna Kanaya, Bhaiya, Kanaya, Kanaya. Haviam milhares de vaqueirinhos, você não pode nem imaginar. Aqui, nesta aula, estão presentes mais de 300 pessoas. Mas, se 1000 estivessem presentes, talvez os devotos não encontrassem local para se sentar. Se Krishna viesse aqui com 900.000 vacas, e Sridhama, que é o irmão de Radharani, com as suas 1.100.000 vacas, né, que o pai dele, Vrishabhanu Maharaj, tinha 1.100.000. Onde eles poderiam se sentar? Haveria espaço para eles? Não haveria nenhum espaço. Mas no Dhamma, em Vrindavana, que é a própria manifestação de Baladeva, ela se expande completamente e ela acomoda quantos vaqueiros e vacas forem necessários. Nunca falta espaço no Dhamma sagrado. Neste momento, então, as gopis estavam em suas casas e haviam diferentes grupos de gopis e elas se lembravam de Krishna o tempo todo. Assim como se estivessem vendo Krishna diante delas. Elas dizem: nós sabemos que temos olhos, mas simplesmente ter olhos não é suficiente. Porque esses olhos ainda não foram capazes de ver Krishna. Krishna e Baladeva estão na floresta. E Baladeva está um pouco mais à frente. Krishna está para trás, ele é o último. E ele vai tocando a sua flauta. E os seus olhos, como se diz, em zigue-zague, né, estão sempre procurando por alguma coisa. Então Krishna está sempre olhando para todos os lados ao mesmo tempo. Ele está sempre procurando alguma coisa, né, quando ele sai para a floresta. O que será que ele está procurando? Claro que é as gopis, e principalmente Radharani. E muitas gopis estão ali, na porta de casa, esperando para que Krishna passe, para que elas possam fazer o arati dele com os próprios olhos. E ele vai olhando para cada uma delas, aceitando aquela adoração através do olhar. Né? Brajesha Sutayor, que mencionou no verso, significa o filho de Nanda Maharaj. As gopis dizem: os olhos daqueles que não viram Krishna levando as vacas são inúteis. Um raio deveria vir e punir esses olhos. Não há motivo para eles existirem. Brajesha Sutayor tem também outro significado.
Baladeva não é filho de Nanda Maharaja, mas ele foi criado basicamente por Nanda Maharaja, porque ele era filho de Rohini com Vasudeva. Só que Rohini estava em Vrindavana, então ele cresceu sem o pai natural dele, mas Nanda Baba era o pai adotivo. Então, obviamente que poderia ser dito que ele era filho de Nanda Maharaja. E ele considerava isso de fato, ele considerava Nanda Maharaja como pai dele. Por quê? Porque ele tem um humor de Vrindavana. Bom, existe ainda um sentido mais profundo. Existem 2 Brajeshas, ou mestres de Vraja. Nanda Maharaja é um, e superior a ele ainda é Brishabhanu Maharaja. Ele também é Vrajesha, ou seja, ele também é rei de Vrindavana. Nanda Baba tem um filho, Brishabhanu Maharaja tem 3 filhos, 2 filhas e um filho. Suta, a sua filha, é Radharani, ou seja, Brishabhanu Suta, a filha de Brishabhanu Maharaja é Radhika. Então aqui Sutascha se torna Sutayor, de acordo com as regras do sânscrito. Então o significado profundo é que os olhos que não veem Brajesha Sutayor, ou seja, Radha e Krishna juntos, são olhos inúteis. O que Radha e Krishna estão fazendo? Krishna está tocando a sua flauta e Baladeva está caminhando um pouco mais à frente para dar a chance de Krishna poder flertar com as gopis. As gopis, elas se reúnem ao redor de Krishna e Radha assim pode se encontrar com ele. É como se elas fizessem tipo aquela barreirinha, sabe? Faz aquele grupinho ao redor e Radharani no meio, não poderia ser vista por ninguém, Então, e ela então rouba a força, a flauta de Krishna. Anuveno Justam. E ela começa a tocar essa flauta. E Krishna fica muito atraído e pensa, eu não posso tocar como ela. E ele então olha para ela com um olhar, desses olhares assim, malandros, olhar de soslaio, e fica muito atraído ao vê-la tocar a flauta. E uma Saki diz, se alguém visse esta cena, esses olhos... quem não pode ver esta cena tem os olhos com certeza inutilizados, e um raio deve cair sobre essa pessoa e acabar com a vida dela. Eu não desejo tal vida para mim, então eu quero sempre estar podendo ver esta cena. Esta explanação de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur é muito rasika. Ele cita as gopis dizendo, vamos ver Krishna. Agora mesmo, ele está vindo pela trilha. Nós devemos ir. E outra Saki diz, não fale muito alto. Se a sua sogra ouvir, ela irá te punir. Não se preocupe, diz a outra. O que ela poderá fazer? A filha dela também está indo. E até a sogra também está indo. Então, portanto, não tema. Todo mundo queria ver Krishna, todas as gopis, não importa a idade. Não há razão para temer. Mas existe uma razão para temer. Não vamos ver Krishna. E a outra diz, não vamos. Não poderemos ver essa cena novamente. E a vida, além de tudo, é muito curta. Se há uma oportunidade para ver Krishna passando diante de nós, nós temos que aproveitá-la. Então, por favor, venha. Vamos nos encontrar com Krishna. E a outra gopi diz, mas como é possível ir até lá? E aí a outra responde, a doce voz... A voz e a face doce de Krishna são tão belas que, quando você o vê, você se atrai por ele. E você perde a sua paciência, você perde a sua castidade e você perde a sua vergonha. E você ficará desesperada
para correr até ele. Então vamos. Então todas as gopis, elas falam com este sentimento. Isso é descrito em vários versos do Srimad Bhagavatam, como o 10.21.7. Ok? Então aqui a gente vai encerrar e amanhã damos sequência falando sobre o Gopi Gita. Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.